A manifestação do Filho de Deus. Manifestação? O que quer dizer manifestação do Filho de Deus? Peço que você ore comigo para a gente compreender o que o Senhor está falando para nós hoje. Amém? Por favor. Meu Deus Pai, meu Deus Filho, meu Deus Espírito Santo. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós nesse dia. Nos abençoe o nosso dia hoje, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. E nós pedimos, Senhor, o seu Santo Bom Espírito que habite cada um de nós. Faça morada em nós, Senhor. E nos dê, Pai, entendimento da sua palavra. Nós te pedimos, Pai, essas bênçãos, e que também o Senhor grave, né, a sua palavra na nossa mente, no nosso coração. Fique gravado, Senhor. Também nós pedimos que o Senhor nos livre das mãos do anticristo. Nós te pedimos por Jesus Cristo essas bênçãos. Amém. Gente, a gente vai ver 1 João e o capítulo 3. E a gente vai ver do 1 em diante, tá bom? Leia comigo, por favor. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filho de Deus. O que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E o 3. E como o que tem nele é essa esperança, purificai a si mesmo, assim como ele é puro. E o 4. Todo que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. Ai. Vamos lá. Peço que você continue lendo, tá? Porque é muito massa. Essa lição aqui é muito maravilhoso. Então, ele diz assim, primeiro, né, na explicação. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus. Ai, que lindo, né, gente? Que graça, que amor tremendo, né? Ele tem por cada um de nós, né? Por mim, por você, por cada um ser humanozinho, né? O grande amor ele tem por nós, né? E chamar-nos filhinhos, filhinhos dele, né? E somos filhinhos, né? Porque foi ele que nos criou. Ele que nos criou, é ele que nos alimenta, é ele que nos cuida. Então, nós somos filhos realmente, né? Que maravilhas, né? Que maravilhas. Continuando. O que realmente somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não os conheceu. O mundo, gente, é um mundo que não tem Deus, que não tem Jesus, que não crê em Jesus. Tá bom? Pessoas que não creem em Deus. Todo aquele que crê em Deus tem que crer no Filho, porque se crê no Filho e não crê em Deus, né? Então precisamos crer em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. Porque Jesus ele subiu ao céu e deixou o Consolador, o Espírito Santo para nós aqui, né? E aquele que quer, o Espírito Santo mora em cada um de nós. Aquele que quer, aquele que não quer, infelizmente o Espírito Santo não está naquela pessoa, tá bom? Então, nós somos chamados filhinhos de Deus. Nossa, que tremenda honra, né? Que tremenda. Nossa, isso é maravilhoso. E o 2. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois veremos como ele é. Nós somos já semelhantes a ele, né? Semelhantes a Deus, né? Fisicamente.
E interiormente nós temos que ser semelhante a Jesus. E se nós não somos, precisamos ser, né? E pelo menos eu necessito ser semelhante a Ele. Se Ele é santo, eu preciso ser santa, né? Por quê? Porque eu sou uma princesa e as princesas são igual aos pais. Na é verdade, Ele é o príncipe, Jesus é o príncipe, Deus é o pai. E eu preciso ser semelhante a Ele, tanto no físico como nas minhas atitudes, né? No caráter. Eu preciso ter um caráter de Cristo. Então, em breve, a gente vai conhecer Ele a face e vamos ser semelhante a Ele. Nossa, isso é bom demais, meu Deus. Então, e o 3? E todo que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, precisamos ser o quê? Puros, santos, como ele é santo, como ele é puro, como ele é, né? Um coração bom, precisamos ter um coração renovado cada dia. Precisamos pedir, Senhor, me dá um coração igual ao seu, me quebranta, me faz um vaso novo, né? A gente precisa, na verdade, eu necessito disso, não sei você, mas eu creio que sim. Mas, se não, né? Eu necessito todo dia ser quebrantada, ter um coração novo cada dia, porque eu preciso do Santo e Bom Espírito em mim, para ele, né, fazer a obra dele, né, para terminar aqui, que estamos já no final, mas ainda preciso de alguma coisa, tá bom? Então, ele precisa me usar, quer dizer, eu preciso que ele me use, eu preciso que ele me use, né, para que o evangelho seja logo pregado a todo mundo, né, e que ele venha logo, mas tudo é na hora dele. E o 4, todo que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. Então, todo mundo que tem pecado, né, que continua fazendo pecado, mesmo sabendo que é errado e continua, tá em rebeldia. Deus tenha misericórdia de cada um de nós, né? Se nós estivermos fazendo isso, fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor. E que a gente venha se arrepender realmente, né? E que o Espírito Santo habite em nós e tire esse pecado da gente, porque a gente precisa se reconciliar com o Senhor. Precisamos ser igual a Cristo, né? E o 5. E bem sabeis que ele é manifestado. Não. Continuando, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Né? Então, Jesus, ele veio, se manifestou aqui, né? Ele morreu na cruz, ele sofreu, ele ressuscitou. Tudo isso foi para tirar os nossos pecados, tá bom? Porque ele não tem pecado. Se ele não tem pecado, eu também não preciso não ter também pecado. Apesar que às vezes a gente peca, né? Que nós estamos num mundo de pecado, mas a gente tem que procurar não pecar, né? Não vou dizer que a gente acaba não pecando aqui e acolá, principalmente nos pensamentos, a gente peca muito no pensamento, mas a gente não está toda hora pecando, né? Então a gente tem que pedir todo dia, Senhor, me purifica, me santifica, para a gente não pecar, porque Deus, ele não tem pecado, e nós também precisamos ser, né, isento desse pecado, em nome de Jesus. Ore comigo mais uma vez. Meu Deus, meu Pai, obrigada, Jesus, por tudo, obrigada por essa palavra, Senhor. Que o Senhor grave essa palavra na nossa mente, no nosso coração. E nos dê vontade, Pai, de não pecar e estar sempre na sua presença e ser semelhante a Ti. Abençoe cada pessoa que está nos hospitais, Senhor, e cada pessoa que está também nos presídios, Pai, e cada familiar dessas pessoas que estão tão aflitos, que o Senhor venha abençoar, restaurar, libertar e curar e fortalecer cada um na sua santa presença. Muito obrigada pela vida de cada pessoa que aqui estás. E ajude, Pai, nas suas fraquezas, para que cada pessoa esteja na sua presença nesse dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém. Se você gosta do folheto, se você gosta desse conteúdo, compartilhe o folheto para abençoar outras vidas. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.